Olá, vamos dar continuidade à nossa lista do nosso vídeo BP de A a Z. Dando continuidade, o nosso próximo tópico é o PPRA. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um programa obrigatório para toda empresa que possua empregados. E esse programa nada mais é do que vir um técnico. A elaboração desse programa você faz assim: você contrata uma empresa especializada na área de medicina e segurança do trabalho, e eles vão mandar um técnico, ou engenheiro do trabalho, ou até mesmo médico do trabalho, que virá no ambiente de trabalho então, de seus empregados, e ele fará as medições, fará as análises quantitativas e qualitativas. Então verificará inúmeras coisas: iluminação, ruído, vai verificar a questão de calor, de frio, várias coisas, tudo que pode ser um potencial risco ali no ambiente de trabalho. E o que é muito importante você saber é que não basta você simplesmente pagar para essa empresa elaborar o laudo e você estará com a sua obrigação quitada, Nada disso. Quando você realiza esse laudo, quando a empresa elabora esse laudo, normalmente o laudo ele traz vários apontamentos. Esses apontamentos dizem o que é que está em desacordo, o que você deve alterar no ambiente de trabalho, o que você deve corrigir para que você evite esses tais, minimize esses tais riscos ambientais. Então o mais importante não é você ter o laudo, mas sim você ter o laudo, ler o laudo e você praticar tudo que tiver lá previsto de correção. Tudo que precisar ser corrigido deve ser sanado. Caso você não corrija e ocorra algum tipo de acidente, alguma doença relacionada ao trabalho decorrente daquele indício que foi apontado no laudo e que você não se mexeu, que você não tomou providências, não adianta nada você ter aquele laudo. Você vai ser punido, você vai ser responsabilizado pela ocorrência que pode ter afetado o seu empregado, um ou mais empregados no ambiente de trabalho decorrente daquilo, tá bom? O nosso outro item que nós seguimos aqui da nossa lista é o Prolabore. Você já deve ter ouvido falar também. Nada mais é do que a remuneração dos sócios da empresa. Então, assim como os empregados possuem uma remuneração chamada olerite, o recibo de pagamento, no caso da remuneração, chamado olerite, no caso dos sócios, ele é chamado de Prolabore, é a retirada de Prolabore. Normalmente, quem retira o Prolabore são sócios administradores. Sócios administradores são aqueles sócios que efetivamente trabalham na empresa. Os demais sócios são chamados como sócios cotistas. Eles simplesmente têm cotas, têm uma participação na empresa, mas eles não a administram, Eles deixam para que quem ficou designado como administrador que faça então o trabalho. Então essa pessoa recebe uma remuneração, mas o sócio cotista também pode fazer uma retirada de Prolabore, nada impede. A retirada do Prolabore é a contribuição também do sócio para a Previdência Social. Com essa contribuição ele também fará jus a inúmeros benefícios que a Previdência traz. Por exemplo, no caso da sócia, em caso dela acabar ficando gestante, ela poderá futuramente, então, dar entrada na licença maternidade diretamente pela Previdência, com base nas retiradas do Prolabore. Ela irá receber com base nas retiradas do Prolabore dela. Assim como o eventual auxílio-doença, a própria aposentadoria e tudo mais, tá bom? Então, é para isso que serve o Prolabore. É a remuneração dos sócios e a contribuição deles para a Previdência Social. Não tem FGTS, é apenas o INSS e eventual imposto de renda, dependendo do valor. Outro item é a questão das punições disciplinares. É um item muito interessante, porque é muito importante você lembrar que lá no artigo 2º da CLT, lá traz a definição do empregador. E o empregador é aquele que dirige a prestação pessoal dos serviços. Ele tem o poder de direção, o poder de mando, e ele tem também o poder disciplinar. No caso do poder disciplinar, é no caso de eventual punição. Ele possui direito sim a praticar punições, lógico, são punições previstas ali em todo o nosso ordenamento jurídico. Quais são essas punições, Alan? As mais simples que você já deve ter ouvido falar, que são advertência verbal, advertência por escrito, a suspensão
Suspensão, você pode suspender o empregado por 1 ou mais dias, né? Limitado, obviamente, a 30 dias, conforme prevê a nossa legislação, porque se passar disso é considerado como uma rescisão indireta, tá? Vai ser considerado como uma rescisão indireta. Além da suspensão, você pode chegar lá à nossa famosa demissão por justa causa também, que não deixa de ser uma punição disciplinar, certo? Então essas são as nossas punições e como você deve fazê-los. Eu normalmente evitaria a advertência verbal, porque ela é difícil de você comprovar. Se em algum momento na Justiça do Trabalho você precisar comprovar que você advertia este empregado continuamente, ele não está usando o EPI, vou lá e tenho que advertir, eu falei só de boca com ele. De novo, mais uma vez ele não usou o EPI, eu falei para ele só, briguei com ele, usa o EPI é obrigatório isso e aquilo. Aí mais uma vez, e aí acontece um acidente. Acontece um acidente, esse empregado, acontece alguma coisa grave com ele e a família vai punir você, a família vai responsabilizar você, digamos. E aí como você comprova que você praticou o seu ato de fiscalização e de disciplina do empregado? Como que você comprova se você simplesmente aplicava advertências verbais? Você vai depender muito de testemunhas, eventuais testemunhas que tenham presenciado que você realmente advertia, tá? Mas no caso esse caso é bem complexo, tá, pessoal? Inclusive, se o empregado não estiver utilizando o EPI, não basta só adverti-lo, tem que usar o EPI e tal, e você deixa ele continuar trabalhando sem o EPI porque ele falou que esqueceu. Não, ele não pode trabalhar sem o EPI. Se o EPI existe para praticar aquela atividade, ele não pode continuar realizando a atividade sem o EPI. Não basta só adverti-lo. Você deve fazer com que ele, no momento da advertência, ele comece a usar novamente o EPI. Porque se ele falar, esqueci, aconteceu alguma outra coisa, não. Então para seu trabalho, você não pode mais continuar trabalhando ali sem o EPI. Tá bom? Essa é a dica, porque senão a responsabilidade é toda sua, porque o poder de fiscalização e disciplina é do empregador. Então você que será responsabilizado se algo acontecer a este empregado. A RAIS, pessoal, a RAIS é algo bem comum ali no nosso ramo do departamento pessoal. A maioria de vocês deve conhecer, já deve ter ouvido falar. É um arquivo anual que é enviado. Normalmente você envia em torno do mês de março de cada ano, e lá você vai enviar inúmeras informações de todos os seus empregados, como por exemplo as remunerações, o que ele recebeu de rescisão, os dados dele, os dados qualificativos dele, e principalmente uma das finalidades da RAIS, ela é a questão da remuneração, para que ele possa calcular se esse empregado terá ou não direito ao PIS, ao abono do PIS. Então é por meio da RAIS que este empregado acaba recebendo ou não o PIS ao qual seria devido para ele, tá bom? Então, por isso que é bem importante o envio da RAIS. Só que, logicamente, assim como os demais programas, Cefip, CAGED, esses outros também estão com dias contados, porque eles serão substituídos. Até então seriam substituídos pelo E-Social, mas depois da lei da liberdade econômica ter sido sancionada, já está lá previsto que o E-Social também será substituído por um outro programa mais simplificado, tá? Então, juntamente com a RAIS, o próprio E-Social também será substituído. Reclamatórias trabalhistas, pessoal. Reclamatórias trabalhistas nada mais é do que um processo trabalhista. Sempre que o empregado ele entender que ele está sendo prejudicado, que ele foi prejudicado, de alguma certa forma ele se sentiu lesado, ele se sentiu humilhado, ele pode pedir inúmeras coisas ali na Justiça do Trabalho. A questão de humilhação, a questão de algum abalo moral, abalo físico, essas coisas, eles podem pedir danos morais. A questão de prejuízo com esse empregado, ele pode pedir a questão de danos materiais, tá? E ele pode pedir também os próprios direitos trabalhistas que ele entender que foram suprimidos. De uma ou outra forma, ele entender que foram suprimidos alguns direitos dele, tá? Então ele ingressa na Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista, que é a famosa reclamatória trabalhista. Ele ingressa por meio sempre de advogado, tá? Tem algumas ações que não são
específicas de um empregado, mas seriam da coletividade, por exemplo, uma classe inteira entrou na justiça. Aí, nesse momento, as classes normalmente podem ser representadas ou pelos sindicatos ou podem ser representadas direto por uma ação coletiva pelo Ministério Público do Trabalho. Tá? O que mais que nós temos ali? O regimento interno da empresa. Assim como a convenção coletiva, o acordo coletivo, a CLT e as nossas demais legislações, existe uma possibilidade que a própria empresa crie algumas regras, crie algumas determinações e diretrizes por meio de um eventual regimento interno que ela passe a editar. Esse regimento interno é onde ela colocará as diretrizes da empresa, como que o empregado deve se comportar em determinadas situações, o que é permitido e o que não é permitido a ele dentro da empresa, o que ele pode ou não fazer, como ele deve agir, como ele deve se portar, como ele deve se vestir. Então, tudo isso pode ser colocado ali no regimento interno. Pode ser colocado também prazo para você receber um atestado médico. Então, por exemplo, o empregado se ausentou do trabalho e ele está doente, né? Ficou afastado em casa lá por meio de um atestado médico. Só que a legislação nossa não tem prazo para ele te entregar um atestado. E você, no caso, pode pedir que ele tenha um prazo por meio do regimento interno, pode determinar um prazo. Então pode dizer, a partir do retorno do trabalho, ele tem 24 horas ou 48 horas para entregar o atestado sob pena de não ser considerado como justificativa para a sua ausência. Então é um prazo que você pode criar como diretriz, tá bom? Então, entre muitas outras coisas, você pode colocar ali num regimento interno. Só que para ele ter validade, você precisa emitir recibo e entregar uma cópia para o seu empregado. Então, pega um recibo dizendo que ele recebeu, leu, está ciente e entregue uma via do regimento interno para ele. Fiz várias atualizações esse ano do regimento interno. Tem que entregar novamente uma cópia para todos os seus empregados ou disponibilizar em algum lugar, por exemplo, uma intranet, onde todos eles possam ter acesso a esse regimento interno. Aí nesse caso você não precisaria entregar, aí só entregaria algum tipo de comprovante, de recibo, de que ele está ciente de que houveram atualizações e de que ele deve acessar por meio do link tal, ele acessa a intranet e ele vai ter acesso ao conteúdo do novo regimento interno já atualizado, mas precisa pegar a assinatura para você ter as comprovações de que ele leu e estava ciente das atualizações, tá bom? O registro do ponto. O registro do ponto nada mais é do que a pessoa marcar o ponto dela, né? Do que ela tem a jornada de trabalho dela, ela tem os horários de trabalho dela, ela vai lá e registra o ponto dela, pode ser com a digital, pode ser com o cartãozinho, pode ser manual, até mesmo naquele cartãozinho de papeleta ali manual, tá? Mas deve ser registrado. E aí também com a nossa sanção da nossa lei da liberdade econômica, tem aquela nossa novidade lá, que o ponto por exceção, que ele pode ser registrado apenas nos casos das exceções. Então, e não diretamente, tipo, todos os horários que ele já tinha previstos como sendo os horários a ele realizar, ele não precisa marcar lá, por exemplo, ele tem que fazer 8, 12, 14, 18. Ele não precisa marcar 8, 12, 14, 18. Ele só marca quando ele atrasa, quando ele faz horas extras, quando, por exemplo, ele sai mais cedo. E também vai ser anotado no ponto quando ele tiver uma falta, quando ele tiver um atestado, aí a empresa é quem vai assinar lá no ponto. Os demais dias serão considerados como se ele tivesse trabalhado, mas para isso você precisa de um acordo entre empregado e empregador ou um acordo coletivo diretamente com o sindicato, tá bom? Rescisão. Rescisão nada mais é do que a quebra do contrato de trabalho. Essa rescisão pode acontecer de inúmeras formas, inúmeros motivos. Pode ser rescisão por término de experiência, por término antecipado da experiência, rescisão com justa causa, rescisão sem justa causa, rescisão do contrato de prazo determinado, inúmeros tipos de rescisão. E podem ser motivadas pelo empregado ou pelo empregador, tá? Então a rescisão nada mais é do que a quebra do nosso contrato de trabalho. E temos também o nosso salário e remuneração. A diferença entre salário e remuneração, muita gente confunde. Salário é aquele valor para o qual eu fui contratado. Então, se o meu empregador me prometeu, por exemplo, R$ 1.500 de salário, eu receberei o meu base R$ 1.500.
E a minha remuneração? A minha remuneração engloba, além do meu salário, entrarão horas extras, adicional noturno, insalubridade, eventual quebra de caixa e muitos outros gratificações, prêmios, comissões, muitas outras coisas ali das quais fazem parte então da remuneração do empregado. É o conjunto de tudo que ele vem a receber, tá bom? Salário família. Salário família são aqueles empregados que têm um salário um pouco mais baixo, né? Na verdade, na maioria das vezes bem mais baixo do que a maioria, do que a média nacional, né? Então ali, para quem ganha até esse teto, que hoje está em torno de R$ 1.300 e poucos reais, o teto, o limite para receber salário família, se você ganha mais do que isso, já deixa de receber o salário família. É um valorzinho ali que o governo, entre 30 e poucos e 40 e poucos reais, que o governo paga ao seu empregado que ganhe abaixo desses 1.300 e poucos reais, né? Todo ano sai uma tabelinha nova com a atualização dos valores. Para quem ganha abaixo disso e possua filhos menores do que 14 anos, né? Então, quem possua filhos menores de 14 anos e ele ganha até esse teto de 1.300 e poucos reais, faz jus ao salário família. E esse salário família ele é pago diretamente pelo empregador no holerite do empregado e depois esse empregador ele compensa aquele mesmo valor, ele compensa na guia do INSS no mesmo mês. Ele até consegue compensar diretamente no mesmo mês, é o que acontece. Então o custo não é do empregador, apesar dele pagar no holerite, mas sim do nosso governo, tá bom? O salário in natura, pessoal. Salário in natura, habitação e outros bens concedidos pelo trabalho e não para o trabalho. Pelo trabalho e não para o trabalho. Então, algumas coisas que você fornecer para este empregado, por exemplo, você dá um veículo para esse empregado. Você pode usar o veículo aí, você dá uma casa para ele morar. Uma casa que é de propriedade da empresa. Você dá algumas coisas assim, benefícios para ele, né? Então, como um veículo, uma casa, algumas coisas assim. Porém, a grande pergunta que se faz é se você deu pelo trabalho ou para o trabalho. Aquilo ele vai utilizar para trabalhar ou ele só ganhou aquilo porque ele trabalha para você. Então, assim, se ele ganhou aquilo só porque ele trabalha para você, aquilo ele pode pleitear na Justiça do Trabalho futuramente como sendo um salário in natura, ou seja, um salário que não é na forma de dinheiro, mas outras formas. E aí na Justiça do Trabalho normalmente acontece assim, você deu um apartamento para ele morar, uma casa para ele morar, aí é avaliado mais ou menos aquela casa, a média, quanto que seria o aluguel daquela casa. Então, e esse valor médio de aluguel seria o que ele deixou de gastar com aluguel e ele ganhou em forma de benefício, em forma de in natura, que é em forma da casa, dele poder morar só porque ele trabalha para você, e não usando a casa para trabalhar. Entenderam a diferença? Então, nesse caso, digamos que o valor médio do aluguel de uma residência para a qual você liberou ele, você deixou ele morando, é R$ 1.200. Ele pleiteia na justiça que ele quer que o valor de R$ 1.200, que seria o valor médio de um aluguel daquela casa, entre para suas bases de férias, 13º, INSS, FGTS dos últimos 5 anos, caso ele tenha ficado na casa por 5 anos, tá? 5 anos por causa da prescrição trabalhista, tá? Do limite. Então, entender o que é o salário in natura é quando a pessoa, por algum motivo, ela recebe algum tipo de bem em forma que venha beneficiá-lo, que ele pode pleitear dizendo que aquilo era uma forma que você estava remunerando ele. Tipo, eu fui contratado, era R$ 1.500 e mais a moradia, entenderam? Então é R$ 1.500 e mais um valor equivalente àquela moradia que seria o meu salário. E já é diferente para o trabalho. Para o trabalho é se eu uso aquele local para executar o meu trabalho. Então eu preciso daquele local para executar o meu trabalho. Sem aquele local eu não consigo executar. Aí nesse caso a pessoa não consegue pleitear na justiça o salário in natura. Tá bom?